O que são as laudes, as vésperas e as completas? Se você não sabe, fica aqui comigo. Meu nome é Anthony Thanos Wright e eu sou um dos cofundadores da Farol da Fé. Bem, muitas vezes quando se fala de liturgia, a pessoa já vai e pensa na Santa Missa. Mas, na verdade, a liturgia é muito mais do que isso. A liturgia engloba também a chamada hoje Liturgia das Horas, ou antigamente o nome era o Breviário Romano ou as orações do ofício divino. Então eu vou explicar para vocês um pouco o que são essas orações, do que consiste e também mostrar como elas são um instrumento muito importante para a catequese. Vamos lá. Tradicionalmente, o ofício divino, conhecido como Breviário Romano ou mesmo Breviário das Ordens Monásticas, o Breviário Monástico, consiste em 7 momentos específicos de oração que a Igreja como um todo pede para os monges, cleros e também os fiéis rezarem. Hoje, isso muitas vezes caiu em desuso, muitas vezes a gente fala da liturgia das horas como um paralelo a essas orações, e de fato se tornou um paralelo, mas também não é tão preciso assim. Falar a liturgia das horas e compará-la ao Breviário Romano, e eu também vou te explicar por quê. Mas, para compreender melhor, o que seria essas horas de orações que a Igreja instituiu, que fazem parte das orações litúrgicas ou parte da liturgia. Então, vamos lá. O breviário, como a gente sempre compreendeu, da forma que foi compilada, organizada, é do século IX, tá? E sempre teve 2 objetivos muito concretos. Em primeiro lugar, é uma oração do corpo místico de Cristo, uma oração da Igreja como um todo. E, em segundo lugar, a ideia é guiar os fiéis, seja ele parte do clero ou não, a rezar pela Igreja e pelas almas em geral, tanto as almas do purgatório como as almas da Igreja militante, em conjunto com as almas que estão no céu, já junto de Cristo, com a visão beatífica. Então se compreende da oração como a Igreja como um todo, tá? Além disso, também se difere da oração privada que você reza por você, de forma particular, ou oração mental. A ideia é rezar, como eu disse antes, pela Igreja também, né? Ou seja, para todos os fiéis da Igreja Católica. Então, tem um caráter mais universal. Além disso, outro fato interessante do Breviário Romano consiste em ajudar a pessoa a viver melhor a fé ao longo do dia. De um lado, a Igreja tem um calendário litúrgico, aquele calendário anual, né? O ano eclesiástico, que temos o tempo comum, os tempos de festa, tem também o Pentecoste, mas tem também a Quaresma, o Advento, que são épocas do ano que tem uma ideia de caráter penitencial, tá? Então, se a gente tem um calendário litúrgico para nos ajudar a viver a fé ao longo do ano, temos também um breviário para ajudar a viver a fé no dia específico, ou seja, o calendário, o breviário é algo diário, tá? Do dia a dia. Então, tem essa forma, esse sentido de existência, tá? Bom, então, o que se consiste as horas de oração do Breviário Romano? Eu vou pegar aqui, como exemplo, a vida monástica, já que os monges eles têm como regra de vida rezarem todas as horas litúrgicas. E aí, a partir da vida monástica, a gente pode compreender melhor o que elas são. O exemplo que eu vou pegar especificamente é do monastério que eu já fui lá, beneditino, em Clear Creek Abbey, nos Estados Unidos, tá? Eles são um bom exemplo de, de monges que rezam as horas litúrgicas. Então eu vou pegar aqui, para termos aqui organizado, os horários que eles rezam cada oração, e eu vou explicar como elas funcionam também, tá? Então, os monges acabam acordando bem cedo, 4h50 da manhã, e logo eles rezam a matinas e em seguida as laudes, tá? As matinas e as laudes, nós a tratamos como se fosse uma oração somente, para ficar no número 7, que são as orações como Davi rezava. Lá no Velho Testamento fala que Davi louvava a Deus 7 vezes ao dia. Então, para a gente manter o símbolo, né, dos 7 orações ao dia e também o número 7, se coloca a matinas e as laudes como se fosse uma oração, senão seriam 8, tá? Então, as matinas geralmente se reza antes do pôr do sol, e aqui os monges rezam às 5h15 da manhã. As laudes é logo em seguida às 6h15 da manhã, logo quando o sol está nascendo, tá? Depois tem as terças, que se reza às 10 da manhã, e depois tem as sextas, que se reza
meio-dia e 50 nesse monastério, que geralmente é feito um pouco antes do almoço. Depois temos as nonas, que se reza às 2h30, então depois do almoço, depois de um descanso, se reza as nonas. E lá no começo da tarde, quando o sol está se pondo, temos as vésperas, que geralmente é por volta das 6 horas da tarde. Aí temos depois 8h25, as últimas orações são as completas, tá? Para questão de completar o dia, terminar o dia, até o termo mesmo vem no sentido de completar, tá? De finalidade. Então temos as completas e os monges rezam elas às 8h25. Até porque, como eles acordam às 4h50, eles vão dormir relativamente mais cedo, para conseguirem descansar. Então, essas são as chamada liturgia das horas hoje em dia, que era o breviário romano ou mesmo o breviário monástico. Sempre é bom lembrar que o breviário romano e o monástico têm algumas diferenças, tá? Os monges acabam rezando um pouco mais, as orações são um pouco diferentes, mas as horas não mudam, tá? Tanto para o sacerdote como para o monge. Outra diferença também é que o padre não é obrigado a rezar todas essas horas que eu falei aqui, tá? O monge, sim, ele já é, pela regra dele, obrigado, mas o sacerdote, ele tem um pouco mais de flexibilidade e também não precisa fazer essas orações necessariamente em comunidade, ou seja, com os outros monges. O padre, geralmente, diocesano, pode rezar essas horas de forma solitária, ou seja, em qualquer lugar e também não precisa rezar em comunidade, tá? Claro, cada ordem monástica muda um pouco, não vou entrar nesses detalhes para o vídeo de hoje. Mas, bem, então, como eu disse, temos essas horas, matinas, laudes, primas, terças, sextas, nonas, vésperas e completas, tá? E isso sempre fez parte da tradição da Igreja Católica. Lá na regra de São Bento, no século V, vemos que já existem essas orações, tá? Então, no século IX não é que começou no século IX, já existia antes, mas no século IX a gente tem um período onde tem uma organização. Uma outra organização dessas horas foi feita com Pio X. São Pio X, ele realmente organizou isso de uma forma que elas não se tornassem tão repetitivas. E às vezes, por uma festa de santo ou uma festa maior da Igreja Católica, os padres ou monges acabavam rezando 2 vezes a mesma oração, e aí não rezava a oração do dia. E aí complicava um pouco para conseguir rezar os 150 salmos em uma semana. Então é interessante notar aqui que 150 salmos, os 150 salmos lá, que está no Velho Testamento, eles são rezados em uma semana pelo padre ou pelo monge, tá? Na liturgia das horas modernas, infelizmente, isso acabou. Vou repetir aqui para ficar bem claro. Com a mudança de Paulo VI, em 1971, não se reza mais os 150 salmos em uma semana. Pelo contrário, se reza os 150 salmos em um mês. Então, você já vê aqui uma diferença substancial entre o antigo breviário romano e a nova liturgia das horas, tá? Há outras diferenças, mas essa é uma, e eu acho que é uma significante para mencionar aqui no vídeo. Mas o que consiste, tá? O breviário romano, como eram feitos, o que está dentro disso, tá? Além, obviamente, dos salmos que eu mencionei agora, tem leituras patrísticas. Então, quando o padre vai rezar, ele também vai rezar alguma leitura patrística, tá? Tá lá como forma de oração, uma formação de leitura patrística. Tem também uma breve leitura do santo do dia, ou, de repente, do santo do dia seguinte, se for uma festa solene da Nossa Senhora, nas vésperas e completas, já pode fazer menção da festa litúrgica do dia seguinte. Tem também alguma leitura específica de Nossa Senhora, ou uma leitura específica do santo, ou mesmo de uma outra festa que pode ter ocorrido no dia, ou que vai acontecer no dia seguinte, como eu mencionei agora, tá? Bom, então, qual seria a estrutura básica? Seria, em primeiro lugar, o saltério, que está relativo ao salmo, depois, algo próprio do ano eclesiástico, ou seja, do dia específico, tá? Do tempo litúrgico. Então, se a gente está no advento, você vai ver um caráter mais voltado à penitência na oração do breviário. Tem também próprio do santo do dia, o chamado a geografia, né? Ou seja, o que está relativo ao santo. Tem também próprio se for um santo específico, então está ligado a um mártir, ou ligado a uma virgem, ou ligado a um confessor, ou ligado a um doutor da igreja, ou mesmo a uma festa de Nossa Senhora. Então tem esse caráter também específico em uma das leituras, tá bom? E aí, por fim, antigamente, cada bispo ou mesmo ordem religiosa, os beneditinos, os dominicanos, eles podiam acrescentar ou mudar uma oração conforme o superior da ordem
gostaria, tá? Então mantinha-se o corpo geral, isso não mudava, mas poderia acrescentar uma coisa aqui ou outra lá, dependendo da ordem religiosa. Mas basicamente essa é a estrutura do breviário romano. Essa estrutura se mantém na liturgia das horas, não muda muito, mas foi encurtado, tá? Então, como eu falei, os salmos mesmo, você vê que acabam não sendo rezados da mesma forma que eram rezados antes, tá bom? Além disso, o breviário e a liturgia das horas compõem sempre de um texto bíblico, alguma antifonia, isso também se preservou, e também responsório, como se fala, tá? Então tem esse caráter de você poder rezar sozinho, ou você ter duas partes, né? Um reza um trecho, depois tem o responsório, e outra parte da congregação, ou parte da assembleia, ou parte dos monges, responde ao que quem está liderando a oração, tá? Então, quando você tiver a oportunidade de ir em algum monastério perto da sua casa, recomendo que vá. Ou, geralmente as vésperas e as completas são abertas para a comunidade, e aí você vai poder ver como os monges fazem, né? Geralmente eles têm 2 coros e vão alternando essa resposta, tá bom? Para terminar aqui, eu queria só destacar 2 coisinhas, tá? Primeira coisa, o pequeno ofício. Era tradicional na Igreja Católica os leigos, na Idade Média, rezarem também o chamado pequeno ofício, ou ofício parvum, tá? Era algo tradicional que se perdeu, e depois muitos falam que voltou com a liturgia das horas do Vaticano II, mas o fato é que, na verdade, os leigos sempre rezavam isso, tá? E esse ofício parvo, a diferença, além de ser menor pelo próprio nome, né, ofício pequeno, ele tinha um caráter mariano, ou seja, ele tinha orações específicas e mais voltadas a Nossa Senhora, sempre, obviamente, ressaltando Nossa Senhora para amarmos mais Jesus Cristo, tá bom? Então, esse pequeno ofício era muito comum quem fazia parte de ordens terceiras rezarem. Então, se você era um terciário dominicano, franciscano, beneditino, se você fosse um oblata, por exemplo, você provavelmente estaria com o ofício parvum em sua casa, ou esse pequeno ofício de Nossa Senhora, também conhecido, para rezar, tá bom? Então é um ofício que se tinha as horas maiores, não se tinham todas necessariamente, mas se tinha laudes, se tinha matinas, se tinha também vésperas e completas, e você rezaria essas horas, tá bom? Então isso era muito comum na Idade Média. Exemplos muito claros de pessoas que rezavam isso era São Thomas More, mártire. Ele rezava, tem vários escritos históricos que mostram que ele rezava isso diariamente. Temos também, mais recentemente, Santa Teresinha. Antes mesmo dela entrar no monastério para a vida religiosa, ela também rezava. E depois, Pier Giorgio Frassati, o Beato, que está em processo de canonização. Tem vários testemunhos que ele sempre rezava esse pequeno ofício de Nossa Senhora. Tá bem? Basicamente é isso, tá? Eu só vou terminar aqui com a definição do que é a liturgia das horas, que é uma definição do catecismo de João Paulo II, mas explica um pouco o que seria, tá? A liturgia das horas é o mistério de Cristo, sua encarnação e sua Páscoa, que celebramos na Eucaristia, especialmente na Assembleia Dominical, penetra e transfigura o tempo de cada dia pela celebração da liturgia das horas, o ofício divino. Esta celebração em fidelidade às recomendações apostólicas de orar sem cessar. Está constituída de tal modo que todo o curso do dia e da noite seja consagrado pelo louvor de Deus. Ela constitui a oração pública da Igreja, na qual os fiéis, clérigos religiosos e leigos exercem o sacerdócio régio dos batizados. Celebrada segundo a forma aprovada pela Igreja, a liturgia das horas é verdadeiramente a voz da própria esposa que fala com o esposo, e até a oração de Cristo com seu corpo ao Pai. Então, aqui fala um pouco, isso é o ponto 1174 do Catecismo Amarelo, o catecismo é esse daqui, vocês podem ver, e aí vai continuar falando qual a finalidade da liturgia das horas, como funciona e a tradição dela. Bem, para terminar então, a liturgia das horas é o termo novo que se usa para o breviário romano. Há diferenças, eu diria algumas até importantes, que se perderam infelizmente ao longo do tempo, em especial essa tradição de rezar os 150 salmos em uma semana, ao invés de rezar somente ao longo do mês. E também é interessante notar o que um bispo
o que um monge beneditino me disse. Os monges, antigamente, né, com o breviário romano tradicional, se rezava praticamente, às vezes, 3 horas por dia. Hoje se reza 1h30, praticamente caiu pela metade, muitas vezes, né? Ou 1 hora. E ele falava que, isso também incluindo as outras orações que se tem, né, da vida monástica também. E ele falava que o monge é como se fosse um peixe, né? Se o monge para de rezar, é como um peixe fora d'água que ficaria sem oxigênios, né? E morreria. Então, esse monge fala que a oração litúrgica para a vida monástica é como um peixe fora d'água. Se ele não reza, ele é capaz de morrer. Então, ele sempre incentivava a volta tradicional do breviário romano, no caso, o breviário monástico beneditino, porque além de ter uma organização que ele acreditava muito melhor, também favorecia a vida de oração, não somente pela quantidade, mas também pela qualidade que se tinha organizado as orações, em especial porque também se tinham as notas musicais dos cantos gregorianos. É algo que até hoje não temos na liturgia das horas moderna, tá? Não se tem tudo organizado em latim para os monges poderem rezar. Agora parece que foi publicado há pouco tempo e parece que tem, mas não se tinha da mesma forma como o antigo, tá bom? É isso, então. Espero que tenha gostado e deixe aqui os seus comentários caso você queira saber mais um pouco sobre o breviário romano e a liturgia das horas.